Stalker, fantasmas, invasões e Slender. Esses são as confissões dos inscritos. Confesso que alguns é bem bizarros. E se você gosta desse estilo de vídeo de relatos, confissões ou coisas relacionadas, já deixa seu like e se inscreva no canal. E também deixa um comentário. Eu gosto de ler todos e responder também, meu amigo. Você acha que aqui é o quê? Olha bem aqui, ó. Um monte de coraçãozinhos aqui que eu respondo todos. Porque você não tá comentando, meu amigo. Então, sem mais enrolações, vamos para as confissões mais bizarras da internet. Olá, sou Vinícius e atualmente tenho 20 anos. Essa história aconteceu entre o final de 2022 e o início de 2023. Não sei muito bem como começar, porque já faz um tempo desde que tudo aconteceu. Eu tinha um stalker, um homem que aparecia nos lugares mais improváveis e aos poucos começou a rondar a minha vida. Para contextualizar, eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, uma cidade litorânea que faz divisa com Vitória, a capital do estado. Faço essa observação porque foi justamente nessa região que todos os acontecimentos ocorreram. Tudo começou em agosto de 2022. Foi um ano muito difícil para mim. Fui diagnosticado com depressão e precisava encontrar algum hobby para aliviar a mente. Na mesma época, acabei desenvolvendo o hábito de fumar cigarro, algo que me arrependo profundamente até hoje. Na tentativa de abandonar o vício, comprei uma bicicleta e comecei a praticar ciclismo pela orla da minha cidade. Eu tinha o costume de sempre parar em um trecho da praia, próximo da minha casa, apenas para respirar um pouco. No dia 14 de setembro de 2022, que na verdade era uma quarta, decidi faltar à aula. Como já estava acordado cedo, resolvi pedalar pela orla de Itaparica. Quando cheguei lá, sentei na areia, como fazia de costume. Acendi um cigarro e fiquei observando o mar. Sempre gostei de fotografar a paisagem daquele lugar, principalmente porque era uma região considerada bastante segura, já que havia um posto de guarda municipal próximo da chamada Praça do Ciclista. E aqui está a foto. Naquele dia eu não estava bem emocionalmente e por isso permaneci ali mais tempo do que o normal. Enquanto fumava, eu vi longe uma silhueta de um homem que parecia não pertencer àquela paisagem. Ele tinha um cabelo bem curto, quase raspado, uma barba meio rala e vestia uma camiseta de alguma banda de rock que eu não consigo lembrar qual que era. Carregava uma mochila e usava uma bota marrom, bastante suja de cimento. Ele começou a caminhar na minha direção. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim acendeu o alerta. Foi uma sensação imediata de ansiedade, completamente sem explicação. Ainda assim, tentei ignorar. Afinal, várias pessoas caminham por aquela faixa de areia. Quando chegou perto, ele me pediu um cigarro e entreguei um para ele, mas já senti um aperto estranho no peito. Enquanto acendia o cigarro, comentou: "Ainda bem que os guardas não estão ali, né? Dá pra fumar bem tranquilo." Em seguida, perguntou se eu usava aquele outro fumo verde, se é que vocês me entendem. Respondi que não. Enquanto conversávamos, eu percebi que ele olhava constantemente para os lados, como se estivesse procurando alguma coisa. Depois de alguns minutos, se despediu e saiu. Este alívio durou pouco. Cerca de 10 minutos depois, percebi o mesmo homem caminhando novamente em minha direção. Levantei rapidamente, peguei minha bicicleta e comecei a seguir em direção ao calçadão. Foi então que eu vi bem longe: "Amigo, amigo, espera aí." Ele vinha acenando para mim. Meu coração começou a bater mais forte. Quando me alcançou, pediu outro cigarro e tentou continuar a conversa. Mas eu só queria sair dali, sabe? Entreguei mais um cigarro e inventei uma desculpa, dizendo que minha mãe estava me esperando em casa.
Assim que consegui, subi na bicicleta e fui direto para a Praça do Ciclista, onde havia bastante movimento. Esperei meu coração desacelerar antes de voltar para casa. Naquele momento, pensei que tinha sido apenas um encontro estranho. Eu ainda não fazia ideia de que voltaria a ver aquele homem diversas vezes. Cheguei em casa e decidi não comentar nada com minha mãe. Achei que fosse apenas mais uma pessoa estranha. Alguns dias depois, não lembro exatamente quando, eu estava limpando a varanda de casa. Resolvi parar por alguns instantes para respirar e olhar a rua. Foi quando vi um homem passando lentamente de bicicleta. Ele não olhou para mim, não olhou para a casa, mas passou devagar exatamente em frente ao portão. Na mesma hora, reconheci a bota suja de cimento, a barba rala e o cabelo quase raspado. Era ele. Entrei imediatamente para casa e contei tudo para minha mãe. Ela me disse para eu registrar um boletim de ocorrência, pois aquele era o mesmo homem que havia me abordado na praia e agora parecia conhecer onde eu morava. As aparições não aconteciam todos os dias, mas sempre surgiam de forma completamente aleatória. Algum tempo depois, fui com minha mãe até uma farmácia comprar alguns remédios. Enquanto ela aguardava na fila, resolvi me afastar um pouco para olhar alguns produtos. Foi quando olhei para a fachada de vidro da loja. Do lado de fora, ele estava lá, parado, me olhando. Era como se estivesse observando uma peça de carne em um açougue. Meu corpo inteiro congelou. Assim que consegui me mover, fui até minha mãe e disse: "Mãe, o pedreiro está ali fora." Esse era o apelido que demos a ele por causa das botas sempre cobertas de cimento. Minha mãe largou as compras e saiu comigo imediatamente, mas ele já havia desaparecido. Continuei sem qualquer prova concreta de que aquele homem realmente me seguia. Mesmo assim, o medo só aumentava. Algum tempo depois, eu fazia academia em um shopping localizado a 3 quilômetros da minha casa. Era um shopping bem pequeno, frequentado principalmente por quem treinava ou morava na região. No dia 17 de dezembro de 2022, durante as férias da escola, resolvi treinar à tarde. Fui de bicicleta, tomando cuidado para verificar se ninguém estava me seguindo. Cheguei normalmente, prendi a bicicleta no bicicletário e subi para a academia. Tudo parecia absolutamente normal. Comecei meu treino de perna próximo aos espelhos. Após uma série de agachamentos, sentei para descansar. Quando levantei a cabeça, vi o pedreiro. Ele estava ali, a poucos metros de mim. Usava a mesma bota e a mesma bermuda, e tinha exatamente o mesmo olhar vazio e perturbador. Parecia completamente deslocado daquele ambiente. Andava sem rumo entre os espelhos, observava os aparelhos e tentava fazer alguns exercícios de maneira atrapalhada. Naquele mesmo instante, resolvi mudar completamente meu treino. Saí da área livre e fui para as máquinas. Abandonei o treino de pernas e sentei em um equipamento de supino. Minhas pernas tremiam. Até hoje, não sei dizer se era por causa do treino ou pelo medo. Então, aconteceu outra coisa. Ele veio e sentou justamente na máquina ao lado da minha. Naquele momento, tive certeza de que precisava registrar aquilo. Disfarçadamente, consegui tirar uma foto. Esse é o único registro que tenho. Naquele mesmo instante, às 3h25 da tarde, publiquei uma mensagem no Twitter relatando o que estava acontecendo. Estava convencido de que algo ruim poderia acontecer comigo naquele dia. Ele já havia aparecido na praia, na frente da minha casa, na farmácia, e agora está na academia onde eu treinava.
Esperei um momento em que ele pareceu distraído. Peguei minha bicicleta e fui embora o mais rápido possível. Pouco tempo depois, cancelei minha matrícula na academia e passei praticamente todas as férias dentro de casa. Alguns meses se passaram sem qualquer aparição. Então, chegou o carnaval de 2023. Eu e meus colegas decidimos passar os dias de folia na casa de um colega que morava em Vitória, de frente para um dos blocos da Avenida Beira-Mar. Os 3 primeiros dias foi bem tranquilos. Mesmo assim, me recusei a beber qualquer coisa. Tinha medo de que ele aparecesse novamente. No 4º dia, já no fim do bloco, eu e mais 3 amigos, que vou chamar de A, M e N, sentamos na mureta que separava a Avenida do Mar. Estávamos todos olhando para a multidão. Foi quando o mesmo homem surgiu caminhando em nossa direção. O mesmo olhar, a mesma expressão. Na mesma hora, eu disse: é ele, o pedreiro. Meus amigos também ficaram assustados. Assim que percebeu que havia sido reconhecido, ele mudou completamente a direção e desapareceu no meio da multidão. Fiquei completamente em choque. N e A tentavam me acalmar. M ainda tentou segui-lo, mas o perdeu de vista. Logo depois, pegamos um Uber e voltamos para casa. Essa, sem dúvida, foi uma das experiências mais assustadoras de toda essa história. Quando as aulas voltaram, minha mãe me levava de carro para a escola e eu voltava de bicicleta. Eu estudava no antigo clube, em frente a uma pequena praça. No dia 29 de março de 2023, precisei sair durante o intervalo para fazer uma xerox na quadra ao lado. Quando estava voltando, vi este homem novamente. Vi o pedreiro. Ele estava parado na praça, apenas me observando. Dessa vez, estava sem barba, mas eu sabia, era ele. Apressei imediatamente os passos e consegui entrar na escola em segurança. Contei tudo aos meus amigos. A partir daquele dia, eles passaram a me acompanhar sempre que possível, principalmente na saída, para que eu não precisasse voltar sozinho. Esse foi o meu relato. Ainda aconteceram outras aparições, mas como já faz bastante tempo, não consigo lembrar exatamente de todas. Com o passar dos meses, aquele homem simplesmente sumiu. Nunca descobri porque ele parecia me seguir. Ele nunca precisou me ameaçar, nunca precisou levantar a voz, nunca precisou dizer absolutamente nada. Mesmo assim, foi uma das pessoas que mais medo me causou em toda a minha vida. Até hoje, sinto um enorme alívio por nunca mais tê-lo encontrado. Esses relatos de stalker é bem bizarro. Meio que me identifico porque eu já passei por isso. E na real, eu não sei o que a pessoa tem na cabeça de ficar seguindo os outros. Você é detetive? Você é espião? Não, é coisa de doido, né? Enfim, vamos para o próximo relato. Acho que os eventos que estou prestes a relatar aconteceram depois da pandemia. Não me lembro perfeitamente da minha infância, mas consigo recordar que, na adolescência, eu e minha família nos mudamos bastante. Ficamos no Paraná por muito tempo e foi lá que tive minha experiência com uma casa assombrada. Lembro que fiquei muito animada quando nos mudamos. Eu tinha cerca de 14 ou 15 anos na época e era a maior casa que eu já tinha morado. Na verdade, ainda é. Ela não tinha 2 andares, mas era bem extensa. Tínhamos até uma piscina e uma área de lazer enorme. Hoje, eu sei porque o aluguel era tão barato. Os donos eram um casal de idosos.
Eles nos mostraram a casa e pareciam bem simpáticos. Só os vimos aquela única vez, mas foi o bastante para transmitir confiança. Alugamos a casa e nos mudamos. Nos primeiros dias não havia nada de errado, mas depois de algumas semanas, algumas coisas começaram a ficar estranhas. Em primeiro lugar, havia uma sensação muito esquisita naquela casa, um desconforto constante. No começo, pensei que estava sendo paranoica, porque a casa era muito grande e talvez eu só tivesse me sentindo sozinha demais nos cômodos. Mas minha mãe relatou exatamente a mesma sensação, e especialmente em uma área específica da casa. Do outro lado da piscina, havia um tipo de cômodo que parecia ter sido feito para guardar ferramentas e outras coisas. Não sei qual é o nome certo, mas nós o chamávamos de Casa da Piscina, e ninguém gostava de ir até lá sozinho. A sensação de estarmos sendo observadas era muito forte. Muitas vezes, quando eu ou minha mãe precisávamos entrar naquele cômodo, íamos juntas. Minha mãe, inclusive, muitas vezes deixava eu e meu irmão ficarmos em casa em vez de irmos à escola, simplesmente porque ela não suportava a sensação que aquela casa transmitia. Além disso, as portas sempre batiam, nunca na nossa frente, era sempre em outro cômodo. Nós apenas ouvíamos as batidas, principalmente nos quartos e espaços próximos da piscina. Tentamos ignorar tudo isso, mas não chegamos a ficar nem um ano naquela casa. Houve uma briga entre minha mãe e meu padrasto, e ela decidiu que iria se mudar. Lembro que durante a mudança, ela comentou que não via a hora de sair dali. O mais assustador, porém, aconteceu enquanto eu estava na escola. Minha mãe estava levando as coisas de uma casa para outra. Quando voltou para buscar o restante da mudança, encontrou um homem tentando abrir o cadeado do nosso portão. Ela foi até ele e perguntou o que estava fazendo. O homem a cumprimentou e explicou que era o chaveiro. Disse que o dono da casa havia ligado para ele, afirmando que tinha perdido as chaves e precisava que o portão e a porta fossem abertos. O casal de idosos morava em outro estado e não havia avisado absolutamente nada. Minha mãe explicou que era ela quem morava ali naquele momento. O homem ficou completamente confuso, pediu desculpas e disse que não fazia ideia do que estava acontecendo. Parecia até constrangido por, talvez, estar ajudando alguém a invadir uma casa. Quando minha mãe foi me buscar na escola, ela estava completamente pálida. Assim que entrei no carro, ela me contou o que tinha descoberto. Uma vizinha disse que havia visto um homem tentando entrar na casa. Como ele não conseguiu escalar o muro por causa da cerca elétrica, ligou para um chaveiro para abrir o portão. Mas o detalhe mais assustador era outro. A vizinha conhecia aquele homem. Era realmente um antigo morador da casa. Segundo ela, 2 homens tinham morado naquela casa. Um deles havia tirado a própria vida dentro da propriedade. O outro havia sido internado em um manicômio. Por coincidência, ou talvez por pura sorte da nossa parte, ele tinha recebido alta justamente naquele dia e tentou voltar imediatamente para a antiga casa. De acordo com a vizinha, aquele homem não era uma boa pessoa. Não sei muitos detalhes sobre essa história, mas até hoje tenho certeza de que quem morreu naquela casa nunca foi embora. Isso explicaria a energia pesada que aquele lugar sempre teve. Foi muita sorte já estarmos nos mudando,
Não faço ideia do que poderia ter acontecido se aquele homem tivesse voltado enquanto ainda morávamos ali. Terminamos de colocar o restante das coisas no carro o mais rápido possível e saímos dali. Seja lá o que queria naquela casa, nós já estávamos bem longe e, sinceramente, a casa podia ficar para ele. Até hoje, tenho a sensação de que ele sabia que nós morávamos ali e apenas esperou minha mãe sair para tentar entrar. Talvez essa história seja um pouco longa. Talvez existam explicações para tudo o que aconteceu naquela noite. Mas depois de mais de 14 anos, ainda existem lembranças que permanecem tão vivas quanto o medo que senti. Eu moro em Atibaia, uma cidade no interior de São Paulo. Hoje, quem passa por aqui encontra as ruas asfaltadas, prédios surgindo por todos os lados e bairros que parecem ter parado no tempo apenas nas fotografias. Mas há cerca de 14 anos, Atibaia era bem diferente, muito diferente. Eu tinha por volta dos 12 ou 13 anos. Morava em um bairro mais afastado, onde ainda não existia asfalto. À noite, a iluminação era escassa. O silêncio era interrompido apenas pelo vento passando entre as árvores, pelo canto distante dos grilos e pelo latido ocasional de algum cachorro que parecia enxergar algo que ninguém mais conseguia ver. Era uma época em que as noites pareciam mais escuras. Meus pais trabalhavam como caseiros em uma chácara. Apesar da relação profissional, havia uma amizade muito próxima entre nossa família e os proprietários. Eu e minha irmã crescemos brincando com a filha deles. Passávamos tardes inteiras correndo pela chácara, inventando brincadeiras. Às vezes, também íamos até a casa onde eles realmente moravam, em outro bairro. Era uma casa antiga. Não sei explicar exatamente o motivo, mas desde a primeira vez que entrei ali, senti um desconforto difícil de descrever. Algumas partes tinham um cheiro constante de madeira úmida e mofo, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes. Logo na sala, havia uma boneca da Xuxa. Ela tinha praticamente o tamanho de uma criança. Hoje, talvez eu ache apenas uma peça antiga de decoração, mas naquela idade, ela parecia viva. Os olhos pareciam acompanhar qualquer pessoa que cruzasse a sala, e eu evitava ficar sozinho perto dela. Sempre que precisava passar por aquele cômodo, acelerava os passos quase sem perceber. Na última vez em que dormi naquela casa, estávamos apenas eu, minha irmã e a filha dos donos. As duas dormiriam na beliche. Eu fiquei em um colchão no chão, próximo à porta do quarto. Por volta das 9 da noite, apagaram as luzes da casa. Lembro desse momento com uma precisão que até hoje me incomoda. Vi quando a porta foi fechada. Ouvi claramente o barulho da chave girando na fechadura. Depois disso, cada um se acomodou e fomos dormir. Não sei quanto tempo passou. Talvez 2 horas, talvez 3, mas acordei sem motivo aparente. O quarto permanecia escuro, mas havia uma luz alaranjada atravessando a porta. Abri os olhos completamente. A porta estava meio aberta. Fiquei confuso. Tenho absoluta lembrança de ela ter sido trancada. Mesmo assim, ali estava, aberta, apenas o suficiente para deixar entrar a luz do corredor. Era uma luz antiga, quente, quase alaranjada, daquelas lâmpadas que deixam tudo com um aspecto envelhecido. Fiquei encarando aquela abertura, não sei por quanto tempo, alguns segundos, talvez minutos. Ainda estava sonolento demais para entender por que aquilo parecia tão errado. Então, ela apareceu. Não ouvi passos. Não ouvi a porta ranger.
Não vi ninguém se aproximar pelo corredor. A figura simplesmente estava ali, parada, ocupando toda a abertura da porta. Até hoje, tenho dificuldade para explicar o que vi. Não era uma pessoa. Também não era apenas uma sombra. Parecia feita de fumaça ou fuligem, como a fumaça escura que sobe de algo queimado, mas que, em vez de desaparecer, permanecia reunida na forma de um corpo humano. Não havia rosto, não havia olhos, não havia boca. Mesmo assim, eu tinha a absoluta sensação de que aquilo estava me observando. O tempo pareceu parar. Meu corpo inteiro travou. Então, sem qualquer aviso, a figura correu na minha direção. Não caminhou, não fez barulho. Ela simplesmente avançou no impulso desesperado. Puxei o cobertor sobre a cabeça. Comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, qualquer oração que minha mente conseguisse lembrar. Hoje, não sou uma pessoa muito ligada à religião, mas naquela noite era a única coisa que conseguia fazer. Lembro perfeitamente da posição das minhas mãos. Estavam unidas como se eu implorasse por ajuda. Foi então que senti uma mão por cima do cobertor, tentando segurar as minhas. Era uma sensação firme, fria, como se alguém realmente estivesse procurando minhas mãos através do tecido. Puxei os braços imediatamente contra o peito. Continuei rezando, quase sem conseguir respirar. Não faço ideia de quanto tempo fiquei assim. Os segundos pareciam horas, até que, em um raro momento de coragem, eu afastei lentamente o cobertor do rosto. Olhei para a porta. A figura ainda estava ali, parada, imóvel, como se esperasse apenas que eu saísse debaixo do cobertor outra vez. No instante que nossos olhares se encontraram, ela recuou. Não virou as costas, não caminhou, apenas deslizou para fora do quarto e desapareceu pela mesma porta por onde havia surgido. Depois disso, não lembro de mais nada. Em algum momento, entre uma oração e outra, o cansaço venceu o medo. Dormi. Na manhã seguinte, contei tudo o que havia acontecido. Ninguém acreditou. Disseram que devia ter sido um sonho, que eu estava impressionado, que misturei o medo da boneca com a imaginação de uma criança. Talvez fosse exatamente isso, ou talvez não. Nunca mais voltei para aquela casa. Já se passaram mais de 14 anos. Atibaia mudou. As ruas receberam asfalto. Novos bairros surgiram. As noites já não parecem tão silenciosas quanto antes, mas sempre que lembro daquela luz alaranjada atravessando a porta, da fechadura que eu tinha certeza de ter visto ser trancada e daquela figura feita de fumaça parada no corredor, ainda sinto o mesmo frio percorrer a espinha. E existe uma pergunta que nunca consegui responder: se aquilo foi apenas um sonho. Essa história aconteceu no começo dos anos de 2010. Não me lembro exatamente do ano. Eu morava com a minha família no interior do estado de São Paulo, em uma cidade perto de Ribeirão Preto. Muito quente. Era o meio do verão e estávamos de férias. Nessa época do ano, as ruas ficavam o mais vazias possível, pois fazia calor demais. Estávamos em casa assistindo televisão, quando a campainha tocou. Achamos estranho, porque não recebíamos muitas visitas, mas eu fui abrir o portão. Quem estava do outro lado era um homem que parecia impossível.
Tinha pelo menos uns 2 metros de altura e a pele mais pálida que eu já tinha visto. Ele usava um terno completo, camisa fechada, gravata e paletó completo. O calor das 3 horas da tarde ardia no asfalto da rua e eu senti o vapor espesso do portão de ferro entre nós. Ele me olhou com os olhos cinzentos e frios por alguns segundos e me perguntou, com uma voz muito calma e distante, se minha mãe estava em casa. Eu já havia cruzado com alguns homens com intenções bem ruins àquela altura da vida, e me orgulhava de saber ler as pessoas. Mas aquele homem me deu um arrepio absurdo na espinha. Eu confirmei, encostei o portão e fui chamar minha mãe. Eu sabia que não deveria deixar o portão aberto, que não deveria dar as costas para o estranho, mas eu simplesmente fiz. Minha mãe veio e eu fiquei na porta, observando enquanto ela falava com ele. Em algum momento, olhando para baixo, para os olhos dela, com a postura perfeitamente ereta, ele sorriu. O sorriso dele trouxe de volta o arrepio. Eram dentes perfeitamente brancos e alinhados, mas não havia qualquer vontade de rir ali. Estávamos só eu, minha mãe e minha irmã em casa. Éramos 2 crianças e uma senhora. Não faria qualquer sentido para minha mãe permitir que aquele homem entrasse, até porque os muros eram altos e os portões eram de aço. Era quase uma gaiola, mas ela permitiu que ele entrasse. Ele a seguiu em silêncio para dentro de casa e sentou no sofá. Ele trazia uma pasta preta de couro, abriu e tirou um grande catálogo de dentro, mantendo a postura perfeita. O cheiro daquele homem era fresco, como ervas e mato molhado. Eu e minha irmã olhávamos para ele sem piscar, e ele simplesmente nos ignorava. Ele disse à minha mãe que era um vendedor ambulante de enciclopédias e que ia em cidade, com um colega de trabalho vendendo livros. Minha mãe sempre se interessou por livros, e enquanto oferecia uma limonada àquele homem, ele bebeu um gole e deixou o copo esquecido na mesa de centro. Minha mãe, no entanto, recusou a oferta dele. Ele não insistiu, levantou-se e saiu. O sol continuava tão quente quanto antes, mas dentro de casa estava frio. Na rua continuava não havendo ninguém. No dia seguinte, quando perguntei aos meus vizinhos sobre o bizarro homem dos livros, nenhum deles tinha recebido qualquer visita naquele dia, nem em qualquer outro momento. Nem sequer tinham visto o homem. Eu nunca soube quem era este homem, e até hoje desconfio que ele nem sequer fosse humano. Eu tinha 4 anos quando isso aconteceu. Eu e minha família estávamos em um funeral em outra cidade. Era de um parente do meu pai. Ele nunca me contou exatamente quem era aquela pessoa ou qual havia sido a causa da morte. Lembro de ter perguntado e ele até me respondeu. Porém, não consigo mais me recordar da resposta, já que isso aconteceu há cerca de 20 anos. Acho que foi em abril de 2006, ou em algum período próximo dessa data. Infelizmente, nunca vou conseguir tirar essa dúvida. Meu pai faleceu há 6 anos, e minha mãe não tem muita memória boa, principalmente quando se trata de pessoas que ela mal conhecia. Enfim, lembro que era uma casa de madeira. As paredes eram verdes, o chão era de um marrom muito escuro e a casa parecia bastante antiga. Também me lembro de uma garotinha que devia ter uns 7 anos. Não sei quem era. Eu queria brincar com ela e com minha irmã,
mas elas me excluíram da brincadeira por causa de algum motivo. Acho que simplesmente não quiseram brincar comigo. No fim, aceitei e fiquei perto da minha família. Depois de um tempo, todos começaram a se reunir para rezar e se despedir do falecido. Foi então que aconteceu algo que nunca esqueci. Lembro perfeitamente de ter visto a minha avó, que havia falecido em agosto de 2005, parada ao lado de outra senhora idosa. Na época, aquilo pareceu completamente normal para mim, mas quando chegamos em casa, fui perguntar para minha mãe: Mãe, a avó não tinha morrido? Eu vi ela no funeral. Foi mais ou menos isso que eu disse. Minha mãe apenas pensou que fosse coisa da minha imaginação, mas até hoje essa lembrança continua muito viva na minha memória. Esse foi o meu relato.